Bom dia, queridos irmãos. Hoje eu me sinto um tanto pressionado, porque ao meio-dia estão anunciando que é a final da Copa do Mundo, não é? Ainda bem que eu tenho 1 hora e 5 minutos. Não pretendo usar todo esse tempo. A mensagem desta manhã tem a ver com estas cadeiras. A mensagem chama-se As Três Cadeiras. Essa mensagem você pode encontrar também no site. É a mensagem de Ed René Kivitz. Ele pregou essa mensagem. E ele disse que não é dele também, ele ouviu do Bruce Wilkinson, que por sua vez ouviu de outro, e eu não sei quem mais, talvez de um Calvino, alguma pessoa assim. Mas eu fiz uma adaptação e nós vamos discorrer sobre ela nesta manhã. Abre sua Bíblia no livro de Moisés, o Deuteronômio, capítulo 6. Estará sendo projetado, pode projetar inteiramente. Deuteronômio 6, a partir do verso 4. A instrução que Deus dá a Moisés para que Moisés dê aos filhos de Israel. E aí está o cerne da fé judaica. Os judeus, desde criança, aprendem este texto. E o texto diz: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Vamos orar? Senhor, que a tua palavra nesta manhã fale ao nosso coração. Que por ela sejamos impactados, desafiados, confortados, consolados, edificados para que cresçamos em graça, cresçamos também no conhecimento de Cristo Jesus, de quem a palavra dá testemunho e nos aponta a direção. Quero assim agradecer-te e rogar-te bênção sobre nós em nome de Jesus. Amém. Quero chamar a atenção de vocês, pode manter o texto de Deuteronômio 6 ainda. Quero chamar a atenção de vocês para o fato de que Moisés dá algumas orientações claras aos filhos de Israel. Primeiramente, vocês precisam aprender a ouvir. A primeira coisa que nós precisamos aprender, irmãos, é aprender a ouvir, não escutar. Às vezes a gente escuta e não ouve, né? O ouvir implica em realmente acatar o que foi dito. Ouve, Israel, ouve. Guarde bem isso. Esse é um texto central nas Escrituras. Ouça bem, o nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. E o que Ele quer de nós? Ele quer que nós o amemos. Mas não o amemos de qualquer maneira, mas o amemos como Ele quer ser amado. De todo o coração, toda a alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. E estas coisas, ou seja, essas palavras que você precisa ouvir, que Deus é o único Senhor e que você deve amar este único Senhor com todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma, precisa estar em seu coração. Que essas coisas estejam em seu coração. Antes de mais nada, que a mensagem transforme a sua vida, que a mensagem seja ouvida por você, vivida por você, introjetada em seu coração. Essas palavras que hoje lhes digo estejam em seus corações, mas não somente em seus corações, mas também na sua boca. Porque logo em seguida ele diz: e ensine estas coisas a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, e às gerações por vir, para que eles possam colocar sua confiança em Deus. Ensine quando? Sempre. Aqui é usada uma figura de linguagem que é merisma, onde indica essas ações como ações que contemplam o todo da vida humana. Como, por exemplo, quando você estiver andando, ou quando você estiver deitado ou se levantar. Quando você estiver em sua casa, quando você estiver fora da sua casa, em todo lugar que você ensine essas coisas a seus filhos.
Agora, o próximo texto é o Salmo de número 78. O salmista está celebrando os atos salvíficos de Deus e ele começa o salmo declarando as coisas grandiosas e depois no verso 3 ele vai dizer: o que ouvimos e aprendemos, que nos contaram nossos pais, não cobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. O que nós percebemos aqui é que Deus tem uma expectativa a nosso respeito. Deus espera que nós ouçamos a sua voz, que aquilo que nós ouvimos esteja em nosso coração, mas que nós tenhamos disposição, vontade e efetivamente transmitamos esta mensagem aos nossos filhos, para que eles possam transmitir a seus filhos e as gerações seguintes conheçam os feitos do Senhor, as maravilhas que Ele tem feito, para que as gerações sucessivas, conhecendo as maravilhas de Deus, coloquem em Deus a sua confiança. Não confie em si, não confie nos ídolos, não confie nos deuses das nações, mas confie no único Deus verdadeiro, aquele que disse: ouve Israel, eu, o Senhor, o teu Deus, sou o único Senhor. O salmista está dizendo: o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, nós vamos contar para os nossos filhos. Nós não vamos permitir que os nossos filhos não saibam. Nós não vamos deixar que os nossos filhos ouçam dos deuses. Nós não vamos deixar que os pagãos ensinem nossos filhos. Nós ensinaremos os nossos filhos as grandes maravilhas do nosso Deus. Pedro diz: vocês são geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, a nação santa, o sacerdócio real, para que vocês anunciem as maravilhas daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, muitas vezes nós estamos preocupados em anunciar o evangelho lá naquela vila, lá naquele lugar, lá para aquelas pessoas e, lamentavelmente, muitas vezes esquecemos daquelas pessoas que moram conosco, dos nossos filhos, dos netos. E depois nós descobrimos que muitas vezes o filho do fulano de tal foi trazido para a igreja, veio na EBF, participa efetivamente da igreja, mas nossos filhos estão longe dos caminhos do Senhor. Nossos netos nem sequer ouviram falar de Deus, porque deixamos de transmitir aos nossos filhos aquilo que ouvimos de nossos pais, ou aquilo que nós ouvimos na palavra de Deus. Esses dois textos nos ensinam duas verdades. A transmissão da fé é um dever. É também um privilégio. Sim, um dever que traz consigo um privilégio. Que bom poder falar de Jesus para os meus filhos. Que bom poder falar de Jesus para o neto. Que bom poder falar do que eu era e o que ele me transformou. É um dever e ao mesmo tempo um privilégio.
mas também, queridos, é uma necessidade. Para isso eu quero jogar vocês lá para o livro de Juízes, o capítulo 2, os versos 7 a 13. Eu vou pular algumas partes, você pode acompanhar na projeção. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. É aqui que entram as 3 cadeiras. Enquanto Josué estava vivo, enquanto aqueles que viveram junto com Josué estavam vivos, o povo serviu ao Senhor. Porque a geração Josué, aquela geração que entrou na terra prometida, aquela geração que por 20 anos lutou contra os cananeus, os amorreus, os ferezeus, os girgazeus e os tantuzeus, que haviam lá. Esta geração viu as maravilhas de Deus. Esta geração viu o sol parar. Esta geração viu Deus guerreando pelo povo de Israel, dando a eles libertação, dando a eles vitória. E eles tinham um comprometimento de servir a Deus todos os dias de sua vida e transmitir à geração vindoura aquilo que Deus fez a eles. Geração Josué. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Esta geração não somente serviu ao Senhor, ela influenciou a geração seguinte a servir ao Senhor também. Ela cumpriu sua missão. Mas vai adiante no texto. Começa o texto dizendo: depois de toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados. Aqui é uma figura de linguagem, significa depois que aquela geração morreu. Surgiu uma nova geração. E esta não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Esta geração seguinte, ela já não tinha presenciado o sol parar, as vitórias de Deus. Ela começou a desfrutar as benesses da terra prometida. E se preocuparam tão somente em desfrutar das bênçãos de Deus, aquelas garantidas pela geração passada. Não serviu a Deus e também não anunciou a mensagem à geração seguinte. E o que aconteceu, o texto vai nos dizer. O texto diz assim: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. E ao invés de servir ao Deus, o único Deus verdadeiro, passaram a servir os deuses das nações que foram por eles derrotados. Veja a incoerência. Venceram os servos de Baal e agora estão vencidos por Baal. Por quê? Porque estas palavras não estiveram em seu coração e eles não transmitiram à geração seguinte. Resultado final: abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados. E no final, no verso 13 diz: abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Isso talvez não fosse tão trágico se você não entendesse uma questão. Por volta do ano 1400 antes de Cristo, Josué entrou na Terra Prometida. A influência da geração de Josué durou por mais ou menos uns 100 anos. Então, por volta do ano de 1300 antes de Cristo, Israel já não era mais uma nação que temia ao Senhor. As gerações seguintes abandonaram o Senhor.
E este livrinho que você tem aí na sua Bíblia com 21 capítulos, narra a história de 300 anos. 300 anos. Porque entre a geração de Josué e Samuel, que conseguiu consertar parcialmente o problema, tem 300 anos de história. Nestes 300 anos, a Bíblia diz que o caos reinou. Até que Samuel conseguiu reunir o povo novamente ao redor do único e verdadeiro Deus. 300 anos. O estrago foi enorme. Israel experimentou derrota após derrota. Alguns juízes surgiam, Gideão, Sansão, Jefté, Baraque, mas eram libertações temporárias. Israel esteve servindo aos deuses, esqueceu-se do único e verdadeiro Deus, porque esta geração não ouviu, não guardou em seu coração e não transmitiu à geração seguinte. Consequentemente, um dia Deus, por milagre, deu um filho a uma mulher estéril chamada Ana. E este homem tem o nome de Samuel. Sabe o que significa Samuel? Significa Deus ouve. Lembra do primeiro versículo? Ouve, Shema, Israel. Samuel, Deus ouve. Deus ouviu o clamor. E este homem começou a restaurar tudo de novo. Instrumento de Deus. Mas eu quero mostrar a vocês algumas características dessas 3 gerações. A primeira geração é chamada geração Josué. A geração Josué é uma geração compromissada. Josué 24, versículo 15. Josué reúne os líderes de Israel e diz para eles assim, pode avançar. Diz para eles o seguinte: se não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, escolhe vocês, porque eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo disse, nós também. Queridos, a influência de um líder é uma coisa tão impressionante, não dá para dimensionar. Mas o exemplo de Josué afetou profundamente toda a sua geração. Todos que conheceram Josué serviram ao Senhor. Porque as pessoas imitam. Elas olham um exemplo e seguem-no. Pais, seus filhos observam vocês. Por isso eu quero dizer uma coisa para vocês, pais. O que acontece lá em casa é muito mais importante do que o que acontece aqui na igreja. Porque se aqui na igreja o professor da escola bíblica dominical estiver ensinando o seu filho que a honestidade agrada o coração de Deus, mas lá em casa você, pai, você, mãe, está ensinando o contrário, acredite, ele está aprendendo o contrário, não o que ele aprendeu aqui. Porque ele vai te imitar e vai ignorar tudo o que o professor da escola bíblica dominical ensinou. Sabe por quê? Porque ele passa 1 horinha com o professor da escola bíblica dominical, mas ele passa mais de 50 horas com você na sua casa todas as semanas. Quem é o melhor professor para o seu filho? Você. Você é o melhor professor. Você é o professor. Você não tem escolha de não ser o professor. Você pode ser um bom professor ou um mau professor, mas você não deixará de ser um professor, porque você está ensinando com o seu exemplo, com a sua atitude, com as suas palavras, com o seu modo de viver. Josué ensinou assim, e a sua geração foi uma geração marcada pelo compromisso com Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ponto final.
A outra geração é o que eu chamo de geração Josué Júnior. Essa geração é uma geração que acabou se tornando obstinada e rebelde. Geração de coração inconstante. Eu quero chamar a atenção para esta palavra. Inconstante. Cujo espírito não foi fiel a Deus. Se em Josué nós encontramos constância, firmeza, nós vamos servir ao Senhor. Ah, chegou visita em casa, traz a visita para a igreja. Ah, mas ele não gosta de igreja, fala para ele, querido, amado, a casa é sua, eu estou indo para a casa do Senhor. Verdade. Quantas vezes começamos a fazer concessões, deixamos de ir um domingo, o outro já não temos mais motivação, e de repente quando descobrimos, já faz um mês que nem sequer eu dou as caras. Não estou mais ouvindo a palavra, e como brasa tirada do braseiro, a nossa fé se esvai. A nossa fé sofre de entropia, irmãos. Entropia é a perda da potência, perda de energia. A nossa fé, se não exercitada, ela se atrofia, ela se perde, ela se esmorece, ela se esvai. Inconstância. De repente você encontra aquele irmão, ele está nos píncaros da glória. Está aleluiado. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí no outro dia você encontra esse irmão, ele, não sei, acho que eu vou abandonar Jesus. Constância. Geração inconstante. Vem o problema, ai meu Deus, frequento a igreja. Aí vem o irmão André, ora, Deus resolve o problema e para de frequentar a igreja, irmão André. Porque ele veio na igreja só para conseguir um emprego. Ele conseguiu um emprego, agora ele vai dizer, eu consegui um emprego, o emprego está me sugando muito, eu não consigo ir na igreja. Aí Deus manda o patrão dele mandar ele embora, aí ele vem de novo. Fala, por que Deus está me demitindo tanto? É porque quando você estava desempregado, você ia, você foi empregado, você foi embora, Deus mandou você ficar desempregado de novo para você voltar, ele estava com saudade de você. Entenderam a inconstância? Agora tem a terceira geração, essa é pior ainda. A terceira geração é a geração que nem sequer é inconstante. Ela é constante no abandonar a Deus. Juízes 2,13 diz, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Vamos ver dois exemplos. Tirado da Bíblia. Abraão. Abraão era um homem constante, compromissado. Quando você lê o relato de Abraão, sabe o que você descobre? Abraão, onde chegava, ele construía um altar. Não tinha igreja para frequentar. Mas onde ele chegava, a primeira coisa que ele fazia, um altar para adorar a Deus. Ele mesmo construiu o lugarzinho dele, a capela dele. Ali ele ia oferecer seus sacrifícios, sua adoração a Deus. Um homem que colocava o seu compromisso com Deus acima, antes de todos os outros. Agora dá uma olhada no que diz respeito a Isaac. Quando você lê o relato de Isaac, ele é curtinho. A ênfase não está em construir altares. Mas a Bíblia diz assim, Isaac possuía muitos empregados, muitos bois, muitas ovelhas. Ele era um agropecuarista. E você acha que a Bíblia está ensinando você? Que o Isaac não era aquela pegada toda. O Isaac não era tão firme como Abraão. Ele não era muito raiz, ele era meio Nutella. Não era aquela solidez toda. Por isso, quando ele vai orar a Deus, você lê lá, ele diz assim, ó Deus do temor do meu pai. Abraão fala assim, meu Deus. E aí o Isaac fala assim, o Deus do meu pai. Aí do Isaac nasceram duas criaturas, Esaú e Jacó.
Quando você lê o relato de Esaú e Jacó, você descobre que o Esaú era imoral. Ele tinha 2 mulheres. Não só o fato de ter 2 mulheres, eram mulheres profanas. Eram mulheres que não temiam a Deus. E ele descobriu que a mãe dele não gostou do negócio. Sabe o que ele fez? Ele arrumou mais 2. Ele tinha 4 mulheres. E ele não estava nem aí com as bênçãos de Deus. O negócio dele era caçar. Já viu aquele lance do crente? O camarada vem para cá e aí então Deus abençoa ele, começa a ficar próspero. E Deus vai abençoando, daqui um pouquinho ele já não está mais na igreja, porque o negócio dele é pescar. Tanto tempo para pescar, ele pesca no dia do Senhor. Impressionante, né? Percebe? Como a gente vai colocando as coisinhas no lugar. Depois percebe que a bênção de Deus é retirada e você não sabe por quê. Nada contra pescar, tá, irmãos? Se um dia você tiver a oportunidade de pescar, e se for um domingo aí, não fique com consciência pesada, não. Venha nos outros, compensa. Não estou proibindo vocês de pescar, jamais, não é essa a minha intenção. A minha intenção é, às vezes, nós nos deixamos levar pelos hobbies da vida, pelas coisas que nos afastam de Deus, e depois perguntamos, por que Deus não me ouve? Por que Deus não está presente em minha vida? Por que Deus não me prospera? Este é Esaú. E Jacó? Jacó é um mentiroso por natureza, gente. Ele mentiu a vida toda. Quando você lê a história de Jacó, você precisa entender que a história de Jacó está marcada por lugares. Em Hebrom, ele só aprontou. Em Betel, ele tentou consertar a vida dele. Quando foi para Arã, ele encontrou o sósia dele, a imagem dele, trapaceiro como ele, sofreu na unha do sogro. Porque Deus estava querendo dizer para ele assim, Jacó, veja quem é você, o seu sogro é igualzinho você. Você acha que você é bom? Depois de se livrar do sogro, ele volta a Betel. E lá em Betel, ele assume um compromisso com Deus. Mas antes de Betel, ele passa lá em Peniel, onde tem um encontro com Deus e Deus o transforma. Mas sabe quantos anos Jacó tinha quando encontrou-se com Deus em Peniel? 60 anos de idade. O cara viveu 60 anos mentindo, trapaceando, enganando. Ele comprou uma herança a troco de uma sopa de lentilha. Não é todo mundo que gosta de lentilha, não, né? Nem para ter um baconzinho e tal. Nada. Não é um trapaceiro? De onde ele aprendeu isso? O Abraão mentia. O Isaac mentiu. O Jacó mentia também. Você percebe então nesses 3 gerações a diferença entre elas. Agora olhem para Davi. A história de Davi começa em 1 Samuel e se estende até o livro de 2 Samuel também. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido de Deus, se tornou rei. Ele não era uma pessoa totalmente justa, ele fez coisas erradas. Ele matou pessoas inocentes, sim, é verdade. Ele adulterou. Mas tinha uma característica em Davi que realmente o coloca na posição de um homem segundo o coração de Deus. Ele era alguém que reconhecia os seus erros, seus pecados. Salmo 51, Salmo 32, é um exemplo claro de que ele realmente se arrependia dos seus pecados. Mas olha o filho dele, Salomão. Davi teve que lutar para conquistar o reino. Salomão recebeu o reino de mãos beijadas. Salomão relaxou. Salomão foi um homem rico, tinha sabedoria. Mas a Bíblia diz que quando ele tinha mais ou menos 70 anos de idade, ele montou um harém. Folgado, né? E esse harém foi a sua perversão. Porque ele começou a fazer altares para as mulheres. As amonitas, as cirofenícias, as moabitas, a filha do faraó. E o seu coração
se desviou do Senhor. E aí vem o Roboão. O Roboão, a Bíblia diz, foi péssimo rei. Ele não ouviu o Senhor, não ouviu os conselheiros de seu pai. Ouviu a garotada, a turma da balada. A turma que andava com ele no final de semana, aprontando na rua. E aí ele dividiu Israel. E essa divisão nunca mais foi consertada. Desgaste político, decadência política e também religiosa. Porque o Reino do Norte fez um santuário a um Deus criado pelo rebelde Jeroboão. Algumas características, pois cada geração é diferente da outra. A geração Josué é. A geração Josué Júnior é e não é. Já viram aquele camarada que ele é crente, mas não é crente? Ele não convence muito? Esse é, você olha para ele e você fala, esse camarada é crente. Agora esse, ele é de acordo com a conveniência. Ele é crente aqui, no período de louvor, ele ergue as mãos, ele parece um limpador de para-brisa, né? E ele entra em transe também, o olhinho fecha e tal. Aí então, quando ele vai pagar uma conta no caixa, e ele entrega uma nota de 50, e a mocinha do caixa acha que ele entregou a de 100, entrega uma de 50 e ainda devolve troco. Ele pega tudo, coloca no bolso e vai embora, porque aqui ele é, mas lá ele não é. Entendeu? É, não é? Agora esse aqui não é mesmo. Esse não é inconstante como este. Este é realmente aquilo que não é crente mesmo, porque a fé foi diluída, não chegou aqui. A geração Josué, em relação à graça de Deus, ela vive da graça e na graça. Ela sabe que tudo que Deus tem dado, tudo que Deus tem feito, é porque Ele é bom, não é porque a gente merece. Então a geração Josué, ela vive da graça e vive na graça de Deus. Porque desfruta de tudo que Deus tem de melhor. Porque é uma geração compromissada. Mas a geração Josué Júnior é uma geração engraçada. Sabe quando a graça parte de um e acaba atingindo o outro? Já viu que às vezes um crente é fiel e aí acaba a bênção de Deus chegando para o filho, apesar do filho não ser aquela coisa, aquela fidelidade toda. É o pai rico, o filho é nobre, mas o neto é pobre. Então a graça de Deus na vida do pai às vezes atinge o filho, mas se dilui no filho e não chega no neto, porque a geração Josué neto, ela está na desgraça. Não vive da graça de Deus, nem mesmo é engraçada, ela vive na desgraça. Em relação a Deus, a geração Josué diz, meu Deus. A geração Josué Júnior diz, Deus do meu pai. Ele nem tem coragem de chamar Deus de seu Deus, porque não é seu Deus de verdade. E a geração Josué Neto é meus deuses. Meus deuses. Mudou, não mudou? Em relação à profissão da fé, a geração Josué é uma geração crente. A geração Josué Júnior é meio crente. Até que crê, mas não é um crer que de fato muda e define toda a sua vida. Já a geração Josué Neto é descrente mesmo. Em relação ao fervor espiritual, a geração Josué é quente, fervorosa. Ela ora, ela lê a Bíblia, medita na palavra de Deus.
e realmente leva o seu compromisso com Deus a sério. A geração Josué Júnior é morna. Parece que está quente, mas caminha para a frieza. E a geração Josué Neto é fria, gélida, apática, indiferente às coisas de Deus. Em relação aos versículos-chave, qual é o versículo-chave da geração Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não está só na porta da casa dele, está no coração, está na vivência. A palavra de Deus é lida e vivida em casa, não só na igreja. A geração Josué Júnior, ela gosta de Eclesiastes, capítulo 7, verso 16 e 17, que diz assim: não seja muito justo, você pode prejudicar a si mesmo. Aí você fala, o que é isso? A Bíblia está dizendo isso? A Bíblia está dizendo para você não ser perfeccionista. Às vezes você quer uma justeza impossível aos homens. E por desejá-la, você acaba cometendo injustiça, até mesmo com você. Então a Bíblia está falando para você entender que algumas coisas vai exigir de você certa flexibilidade na vida. Mas de maneira nenhuma o sábio está dizendo para você fazer injustiça. Aqueles R$50 que você levou da caixa, devolve. Não é seu. Você tem que ser justo. Mas o Josué Júnior não pensa assim. A geração Josué Neto gosta de Malaquias 3, 14 e 15. O povo de Israel andava dizendo: é inútil servir ao Senhor. A gente não ganha nada com isso. Para que eu vou na igreja? Para que eu vou lá ouvir o pastor falar aquele monte de baboseiras que não serve nada para mim? Por que eu vou ficar lá com aqueles irmãos cantando aqueles hinos antigos, velhos? Se eu posso estar aqui assistindo Globo Esporte, Fórmula 1. Inútil é servir a Deus. Quando ouve a voz de Deus, a geração Josué diz: eis-me aqui. O Senhor está precisando de mim? Eu estou aqui. É uma geração que está disposta e disponível a Deus. A geração Josué Júnior, quando ouve a voz de Deus, diz: ouvi os teus passos, tive medo e me escondi. Repete o que Adão fez quando descobriu que Deus estava vindo em sua direção e ele estava nu. Já a geração Josué Neto fala igual os demônios falavam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Deus fala com ele e fala assim: nem te conheço, não sei quem você é. Aí depois, quando passa um perrengue: oh Deus, se tu existes. Deus fala: vem cá, eu te conheço. Não sei quem você é. Porque quando você está lá se divertindo, você não sabe quem eu sou. Mas quando a coisa aperta, você se lembra que o seu avô falava de mim. Você se lembra que o seu pai, apesar de ter sido aquele crente meia boca, ele ainda tinha algum temor de mim. E você nem sequer me teme. Mas Deus é misericordioso e muitas vezes socorre mesmo essa geração. Quanto ao lema de vida, a geração Josué diz: Deus antes de mim. A geração Josué diz assim: Senhor, santificado seja o teu nome. Senhor, venha o teu reino. Senhor, seja feita a tua vontade. A geração Josué Júnior diz: eu antes de Deus, primeiro os meus interesses. Quando eu resolver tudo na vida, aí eu tiver com os cabelinhos bem branquinhos e andar assim,
aí eu vou servir o Senhor. Quantas pessoas falam isso? Eu me lembro de uma vez ter visitado um empresário. Antes de eu falar qualquer coisa, ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu quero que o senhor saiba uma coisa, eu não tenho tempo para Deus. Falei, copiado. Aí ficamos parados ali, serviu um café, eu tomei o café, não falei mais nada para ele. Se ele não tem tempo para Deus, ele tem tempo para mim. E por que eu vou ter tempo para ele se ele não tem tempo para Deus? Tchau, meu amigo. Estou indo embora. Tomei o café e falei, vai, tchau. Ah, você não vai orar? Cara, você não tem tempo para Deus. Quando você estiver velhinho, capenga, morrendo, talvez eu esteja na mesma situação sua, você me liga. Essa é a ideia. Não tem tempo para Deus. Meus negócios, quando tudo estiver estabilizado, eu vou pensar em Deus. Sabe quando vai estar estabilizado? Nunca. Porque Deus é quem estabiliza todas as coisas. E a geração Josué Neto diz, eu antes e depois de tudo, Deus em lugar nenhum. Eu mando, eu faço, eu aconteço, o meu Deus é o dinheiro. Já ouviram isso? Quanto à igreja, a geração Josué é a igreja. É a igreja. Uma vez um pastor perguntou para mim assim, como que é essa igreja? Eu falei, essa igreja está dividida em 3 partes. Tem o núcleo duro, que é a geração Josué. Tem um outro grupo que orbita. E tem um outro grupo que aparece aqui de vez em quando. Esses são estrelas errantes. A geração Josué é a igreja. Tem gente que está na igreja, mas não é igreja. Frequenta, mas não nasceu de novo. Ele é um frequentador assíduo e atuante. Atua na igreja. Não é aquele crentinho que chega aqui, pastor, eu não gostei da mensagem hoje. O louvor não estava bom. Querido, o louvor foi para Jesus. E se a mensagem não estava boa, você que resolva colocar sua vida em dia. Eu não estou aqui para fazer concessões à palavra para agradar a B, C ou D. Essa não é a minha função, queridos. Se alguém acha que essa é a minha função, errou feio. A minha função é ser a boca de Deus. E sendo a boca de Deus significa, eu vou falar algumas coisinhas que você não vai gostar. Sabe por quê? Porque quando eu leio a Bíblia, ela fala mal de mim. E quando ela fala bem, eu desconfio. Eu li errado. E se você está lendo a Bíblia há muito tempo, ela está falando bem de você, troca de Bíblia, pega outra versão, você leu errado. Analisa direitinho. Vem cá que eu vou te ensinar algumas coisinhas, você vai perceber que ela não está falando bem de você, não. É atuante, não fica só recebendo. Sabe aquele crente sanguessuga? Eu não estou sendo alimentado. Querido, aqui é um lanche. Se alimenta na sua casa, leia a tua palavra na sua casa, ore na sua casa. Quando você chegar aqui, a gente senta à mesa e partilha de um alimento diferenciado, coletivo para todos nós. Mas a alimentação tem que ser na sua casa. Aqui é só um refresco, é só um lanche. Você acha que a ovelha come só no domingo? A ovelha come todo dia, irmão. Todo dia. Não fica esperando os outros fazer, ele faz. A geração Josué Júnior é simpatizante. Frequenta quando convém. Na igreja que pastoreava, tinha gente que aparecia a cada 2 meses. E o problema não é aparecer a cada 2 meses. O problema é aparecer a cada 2 meses e achar que apareceu todos os outros dias. E aí eles chegam às vezes para a gente e falam assim, e aí pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, querido, por onde você andou? Eu estava aqui. Falei, então você é invisível, querido, não te vi.
Não, pastor, é que às vezes quando eu venho, eu sento lá no cantinho. Falei, pois é, eu olhei para o cantinho e você não estava também. Sabe o que é, pastor? É que a minha sogra estava grávida. E aí eu tive que acompanhar a gravidez da minha sogra. Desculpas são assim, esfarrapadas. Para, gente. Não, sabe o que é, pastor? É que eu faço parte de um grupo aí, e esse pessoal no WhatsApp, eles costumam fazer umas festinhas lá, numa chácara, e aí coincide com o horário da igreja, acredita? E se eu não for, pega mal. São essas desculpas que a gente ouve, acredita. Acredite você ou não. Eles orbitam. Igual a Lua fica orbitando a Terra, assim, ó, mostrando para nós sempre a mesma cara, né? Fica orbitando. Não tem vida lá. Tá ali. É simpático, gosta. Aí começa a fazer coisa errada, depois vem na igreja e fala, pastor, que mensagem. Eu me senti chicoteado pelo Espírito. Querido, isso é masoquismo. É masoquismo. Aparece a cada 2 meses, aí acumula os pecados, né? Parece toda semana, dá para trabalhar melhor aí. É menos pecado para ser trabalhado. A geração Josué Neto, em relação à igreja, é desviada, é desigrejada, não frequenta, é uma estrela errante. Estrela errante sabe lá Deus onde vai dar. De repente bate em Júpiter, já era. Nunca mais. Quanto à oração, a geração Josué, quando ora, diz, venha o teu reino. Porque tem prioridades, as prioridades estão alinhadas às prioridades de Deus. Seja feita a sua vontade. A geração Josué Júnior, quando e se ora, fala assim, venha o teu reino, mas seja feita a minha vontade, viu? A tua não. E quando o Senhor vier, eu quero sentar à sua direita, hein? Tem esse lance também. A geração Josué Neto não ora. E se orar, seria dizer, não vem reino nenhum não. Tá bom assim? Que o que importa é que eu seja feliz, fazendo a minha vontade. Quanto à Bíblia, a Bíblia é outro problema, né? O que deveria ser solução é um problema. A geração Josué lê, medita e obedece. Lê, medita e obedece. A geração Josué Júnior, ela é uma geração que ouve a Bíblia quando vai à igreja. O pastor leu um versículo na igreja. Ou seja, raramente não medita nem obedece. Depois fica perguntando, por que a minha vida não vai bem? Vai ler o Salmo primeiro, diz lá que o bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Você é uma árvore plantada no deserto, porque não medita, não lê, não estuda a palavra de Deus. E aí que é a bênção de Deus? Acorda, né? Como é que você quer resultado diferente fazendo a mesma coisa? É contra a regra universal. A geração Josué Neto não sabe da existência da Bíblia. Bíblia? Que é Bíblia? Quando fica sabendo, considera a Bíblia um livro cheio de mitos. Já encontrei indivíduos assim. A Bíblia é cheia de mito. Eu falei, qual? Tem uns mitos assim, assim, assim. Eu falei, você sabia que na República tem 2 mitos, pelo menos? Você se dá o filósofo e tal. Sabia que Platão acreditava em mitos? Mas você sabia que na Bíblia não tem mitos? Eu não sabia. Não sabia porque não leu. É só ler, você descobre. Nunca ouviu falar. Tem gente que arroga falar do que não sabe. A Bíblia está cheia de gente que comete um monte de pecado. É verdade, isso mesmo. Sabe por que a Bíblia está cheia de gente que comete pecado? Porque no meio da Bíblia tem uma pessoa que não cometeu pecado. E esta pessoa, no meio de tantos que cometeu pecado, reluz, brilha, destaca ele, porque ele é que brilha, os outros são tudo trevas. O Caim matou Abel, matou mesmo, desgraçado, miserável do Caim. O Jacó mentiu mesmo, aquele mentiroso, ordinário. O Davi adulterou mesmo, aquele camarada que, mereceu o que recebeu. Jesus não fez nada disso, querido.
É por isso que a Bíblia está cheia de pecadores, para ressaltar o único que é santo. Só que a Bíblia te ensina a não fazer o que eles fizeram. E te ensina a fazer o que Jesus fez. Só isso já é o suficiente. Ah, muita fantasia. Engraçado, né? Ele lê o Harry Potter e acha que é a Bíblia que está cheia de fantasia. É arcaico e retrógrado, homofóbico, não entendeu nada, machista e causa de toda espécie de barbáries. Querido, pessoas que interpretam a Bíblia equivocadamente entendem assim. Pessoas que interpretam a Bíblia segundo realmente a Bíblia deve ser interpretada, entende que ela não incentiva e não ensina nada disso. Tudo mentira do diabo. Quanto às gerações, eu quero destacar, a geração de Josué é uma geração importantíssima. Ela é uma geração importante por quê? Porque é uma geração que ouve, é uma geração que vê e transmite. Esta é a geração ideal. Só que esta geração, ela tem potencial. Ela ainda é possível de ser salva, de ser resgatada. Por quê? Porque ela tem um privilégio. Ela ouviu e pode testemunhar. Meu pai se converteu em 1966, ele era alcoólatra, era um homem violento. E quando ele se converteu de verdade, ele abandonou o alcoolismo, abandonou a outra família que ele tinha, ficou apenas com a família da minha mãe e levou Deus a sério. E então ele passou a fé para nós. Ele ensinou a fé a nós, seus filhos. É um dever meu, como geração Josué, filho, transmitir a fé aos meus filhos. E assim sucessivamente. Há um privilégio, eu ouvi, eu posso testemunhar. Agora existe um perigo na geração Josué Neto. É uma geração que não ouve mais. Não se canta mais hinos em casa. Não se ouve mais as velhas canções. A televisão fica ligada o dia inteiro no programa do Datena. E depois fica perguntando, por que meu filho está tão violento? Oxe. É um pancadão sem fim em casa. Aí não entende por que o filho não vai na igreja. É claro, aqui não tem pancadão, irmão. Veja como nós podemos influenciar positivamente ou negativamente a próxima geração. Se nós deixamos de ser a geração Josué, nós precisamos primeiramente nos arrepender. O arrependimento é uma ação necessária. E precisamos nos comprometer intencionalmente, explicitamente e, se necessário, por escrito. Escreva o compromisso. Eu me comprometo, Senhor, contigo de transmitir a minha fé ao meu filho, ao meu neto, a quanto eu puder. Se for o caso, bisneto também. Transmita a fé ao seu bisneto, se Deus lhe der a graça de conhecê-los. É preciso termos algumas ações convergentes. E quais são elas? Primeiramente, nós precisamos voltar a ouvir a palavra de Deus. Billy Graham morreu recentemente. Na casa dele, a Bíblia era tocada o dia inteiro. Eles ouviam a Bíblia o dia inteiro. Você acha que os filhos do Billy Graham continuarão servindo ao Senhor? Você acha que os netos deles continuarão servindo ao Senhor? Com certeza. Guarde em seu coração, querido, as coisas que Deus fala para você. Ensine a seus filhos o tempo todo. Uma certa feita, um homem foi com o seu filho pescar. E naquela cidade havia uma regra, que até um determinado dia não se deveria pescar determinado tipo de peixe que havia naquele lago. Era a primeira vez que seu filho estava indo pescar e faltava 20 minutos para meia-noite. E de repente o filho fisgou um peixe, feliz da vida.
E quando o filho veio trazendo o peixe, era o peixe proibido. Dentro do coração do pai disse: e agora? Eu falo para ele? Eu deixo passar? Permitiu que o filho tirasse o peixe para fora, pegou o peixe, olhou para o filho e falou: filho, esse peixe hoje não pode ser pescado. Nós vamos devolvê-lo no lago. Tudo bem, filho? E pai, é o meu primeiro peixe. Filho, esse peixe não pode ser pescado hoje. Mas pai, só falta 20 minutos. Filho, esse peixe não pode ser pescado hoje. Amanhã você pode pescá-lo. Hoje, não. Devolvemos ele ao rio. 20 anos depois, o filho formado, o filho próspero na vida, um dia disse para o pai: pai, se hoje eu sou quem eu sou, é porque naquele dia o Senhor devolveu aquele peixe no lago. Porque se o Senhor não tivesse devolvido o peixe naquele lago, eu seria um homem desonesto. Mas eu aprendi naquele dia que não importa 20 minutos, o que importa é fazer a coisa certa sempre. Uma geração marcando a outra geração. Estou pressionado pelo relógio, permita-me terminar. É importante ouvir e aprender o que nos contaram nossos pais. Não encobrir a seus filhos. Contar às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Aqui na igreja nós temos a Escola Bíblica Dominical. O Hélio faz um excelente trabalho, os professores fazem um excelente trabalho. Mas sem sua cooperação, pai, mãe, nosso trabalho se perde. Nós precisamos de um comprometimento seu, que você vai se associar a nós para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Posso contar com vocês? Amém? Em qual dessas cadeiras você está sentado? Se eu pedisse a você levantar da sua cadeira e sentar-se na cadeira que você está sentado, verdadeiramente, qual delas você sentaria? Eu espero que você se sente na cadeira da geração Josué. Se você está na cadeira da geração Josué Júnior, arrependa-se, volte. Se você está na cadeira do Josué Neto, chore seus pecados e volte para Deus. É assim que nós vamos, como igreja, servir a Deus, servindo como Ele quer ser servido.